Capítulo 955, Ataque à Academia Perdida 3. Lit usou o revigoramento em uma pintura para estudar seu pseudonúcleo e descobriu que tinha controles muito simples. Honestamente, espero que as pinturas não sejam portas dimensionais. Se você estiver certo, podemos ser cercados a qualquer minuto. Além disso, não temos ideia de quantas vezes essas coisas podem ser usadas. Se entrarmos muito fundo e descobrirmos que seu pseudonúcleo foi gasto em nosso caminho de volta, não teríamos como sair de Uriole. Solos pensou enquanto mantinha seu sentido de mana ativo. Lita estremeceu ao perceber o quão tolo era seu desejo. Felizmente, a magia dimensional dentro das pinturas não tinha a intenção de ser um meio de transporte. Ao imprimir as pinturas com mana, Lit poderia explorar apenas as salas que eles representavam, ampliando e reduzindo vontade. Esta é uma espécie de sala de controle de câmeras, ele pensou. Depois de mexer nos controles por um tempo, Lit descobriu que a função de diminuir o zoom permitia que ele visse onde ficava cada sala em Uriole e as direções para onde ela levava. Foi assim que aqueles caras conseguiram sair tão rápido. Solos apontou para uma pintura que retratava outro corredor cheio de telas de vigilância. Algumas das imagens foram organizadas de forma a formar um caminho que levasse para fora. A boa notícia é que podemos seguir o exemplo deles e nos movermos mais rápido. A má notícia é que quem tropeçar naquele corredor encontrará uma saída e bagunçará nosso plano. Lit estava ampliando todas as imagens de vigilância na sala para ver se alguma delas levava à forja ou ao laboratório de alquimia. Infelizmente para ele, a maioria das áreas representadas estava desconectada entre eles, então não lhe deram nenhuma pista para onde ir e ganhar a sorte grande. Meu conselho é seguir o caminho dos mortos-vivos. Isso nos permitirá avançar rapidamente e nos livrar de todos aqueles que podem bloquear nosso caminho de volta. 2 pássaros com uma pedra, Solo sugeriu. Lita sentiu e estudou brevemente todas as pinturas antes de sair. Ele permaneceu em cada quarto apenas o tempo suficiente para dar a Solos tempo para escanear tudo com senso de mana por relíquias valiosas. Não importa quantas vezes ele o visitasse, Uriole sempre era assustador. O lugar lembrava a Lit da academia a tal ponto que ele quase podia ver os alunos sentados nas salas de aula, praticando magia nos laboratórios e intimidando os fracos nos banheiros. No entanto, tudo estava vazio e silencioso até que não fosse mais. Por alguma razão, todas as portas permaneceriam fechadas até que alguém as abrisse e cada quarto fosse a prova de som. Os inimigos viriam a qualquer momento de qualquer direção sem aviso prévio. Lit saiu do banheiro e entrou no Jardim da Loucura. Ele já tinha estado lá no passado, mas desta vez ele sabia para onde ir a seguir. A área do jardim era uma das maiores que ele já conheceu, com tantas portas que até Solos precisava de um mapa para não se perder. Eles se estendiam por várias centenas de metros, cobrindo uma área tão grande quanto uma pequena aldeia. Foi também um dos lugares mais perigosos da Academia Perdida. Uma área verde significava plantas, que por sua vez significavam comida, e comida era um luxo inestimável dentro de Uriole. Aqueles que alcançaram os jardins nunca partiriam até serem mortos e reagiriam a qualquer intruso com extremo preconceito. No entanto, o lugar não tinha recebido um nome pela violência que causou, tanto quanto pelo que aconteceu quando um dos proprietários ficou com a barriga cheia por um tempo. Finalmente livres de sua fome, humanos, bestas mágicas e mortos-vivos seriam dilacerados entre a necessidade de companhia e o medo de perder o que tinham. Litos testemunhou várias vezes chorando como bebês enquanto se abraçavam, faziam sexo ou até se comiam vivos. Apenas alguns viveriam o suficiente para perceber que haviam acabado de trocar um inferno por outro e retomariam sua busca pela saída. Todos os outros permaneceriam com a mente e o corpo presos nos jardins da loucura. Lit usou a magia do ar para flutuar a alguns centímetros do solo e a magia das trevas para cancelar seu cheiro. Sua armadura Skinwalker mudava suas cores de acordo com o ambiente, tornando-lhe quase invisível.
Enquanto se movia pelos jardins, Lit deixou várias bombas escondidas dentro de pequenas bolsas, caso precisasse recuar rapidamente e não tivesse tempo para sutileza ou violência. A próxima sala era uma biblioteca de 7 andares, cheia de livros até a borda. Pena que não podemos usar as sentinelas da torre para verificar seus títulos, nem podemos simplesmente armazená-los dentro de nossa dimensão de bolso. Lit suspirou interiormente com a ideia do tesouro de conhecimento que estava deixando para trás. Levaria horas de qualquer maneira. Solos respondeu. Este lugar deve pertencer a uma época em que os itens dimensionais não eram comuns. Desloque um livro, mesmo que seja uma vez, e estará perdido para sempre. Ela folheou os títulos dos tomos que encontraram no caminho, mas eles eram triviais ou sem sentido. Como noções básicas de autodefesa ou como cozinhar seu vizinho. Se os jardins se estendiam horizontalmente, a biblioteca se estendia verticalmente, como uma torre composta de estantes. Lit ficou surpreso por não encontrar ninguém no caminho e acreditou que, pela primeira vez, a sorte estava sorrindo para ele. No entanto, a verdade era muito pior. Mortos-vivos eram os únicos capazes de construir uma aliança duradoura entre si simplesmente porque não podiam se alimentar uns dos outros. Em vez disso, bestas imperadoras, humanos e plantas dariam as boas-vindas a seus próprios parentes como se fossem cheeseburgers fumegantes. Culpa era uma palavra sem sentido em Urioli, pois a vítima renasceria em poucas horas. Depois de viver dentro da academia perdida por alguns dias, o único sentimento que importava era fome. Parabéns, disse uma voz masculina quando Lit chegou ao fim do caminho conhecido. Você ligou para o escritório do diretor e ganhou seu lugar na academia Artan. Lit não tinha ideia se ficava mais assustado com a pessoa à sua frente falando a linguagem comum moderna ou por ouvir o nome do rei louco falado com deferência em vez de rancor. O homem na frente de Lit usava uma ampla túnica dourada de mago e tinha cerca de 1,60 metros de altura. Ele parecia estar na casa dos 50 e poucos anos, tinha longos cabelos castanhos e barba com listras vermelhas por toda parte. Como você fala minha língua e do que diabos você está falando? Lit disse enquanto fingia estar com medo. Solos, análise. Ele realmente pensou enquanto usava a conversa para tecer seus melhores feitiços. Quem quer que seja esse cara, ele tem um núcleo de mana violeta brilhante, uma força vital, então ele é humano. Ainda assim, ele compartilha a mesma assinatura energética de Urioli, então, infelizmente, estamos conversando com o hospedeiro do legado vivo que controla o lugar. Tenha muito cuidado. Se ele for como eu, você está falando com a besta a quem pertence o ventre em que você está. Solos preparou alguns feitiços enquanto tentava entender se o objeto amaldiçoado tinha alguma fraqueza que ela pudesse explorar. Muitas pessoas chegam à nossa instituição todos os anos e não importa quanto tempo fiquem, elas falavam e falam. Eu tinha todo o tempo que precisava para ouvir e acompanhar o mundo exterior a um aceno do homem aparentemente amigável. Um holograma de Lit conversando com General Volga apareceu no meio da sala. Capítulo 956, Ataque à Academia Perdida 4. Ranger Veren, você permanecerá aqui até a próxima reinicialização. O holograma de Volg disse, alertando Lit de que o legado vivo o observava desde sua primeira visita a Urioli. Em seguida, as imagens mudaram, mostrando uma montagem de todas as suas visitas anteriores. A sequência destacou as táticas de batalha de Lit, sua habilidade de se transformar em Vidmoling e lançar magia verdadeira. Mais do que uma introdução educada, parecia uma ameaça. Quanto ao que estou falando, estou oferecendo a você a inscrição na academia. Afinal, o grifo de ouro. O homem ergueu as mãos e toda a sala começou a brilhar com poder. A luz que saía das paredes cercava ali como se quisesse penetrar em seu corpo, mas sua armadura encantada e o forte fluxo de mana a mantiveram afastada. Meu nome é Star Sevenus, nascido da fusão do diretor da 7ª Academia e seu próprio núcleo de poder. Espero que possamos nos dar bem, o homem disse. Obrigado, mas não, obrigado. Estive lá, fiz isso. Acho que é melhor se eu sair agora. Lit se moveu em direção à porta, mas seu contorno desapareceu e se tornou um com a parede. Qual é a pressa?
Ainda há muito tempo antes da próxima reinicialização. Os deuses só sabem porque o rei nunca me confiou o poder de fazer acontecer à vontade. Perdi tantos alunos promissores por causa da miopia de Artan. Star disse enquanto fazia duas cadeiras confortáveis aparecerem. Solos. Lid se recusou a se sentar. Se Oriole funcionasse como sua torre, a cadeira poderia facilmente acabar sendo uma armadilha mortal. Não se preocupe, o corredor ainda está lá e a parede não mudou de espessura. Prepare-se para seguir minha marca. Ela pensou. Por que eu deveria aceitar? Este lugar é uma prisão terrível. Enquanto Mogar inteira está à disposição, Lid teve que manter a conversa, caso contrário, seu hospedeiro poderia ativar matrizes que tornariam sua fuga mais difícil. Como todos aqueles que vieram no passado, querido Veren, você está deixando o medo turvar seu julgamento. Esta não é uma prisão, mas o local de nascimento do exército final que fará o sonho de Artan de conquistar todo o continente Garlen se tornar realidade. Onde os outros apenas veem um monte de pessoas forçadas a se tornarem psicopatas canibais, Artan viu a possibilidade de criar um campo de batalha onde a morte não tem lugar. Nossos alunos podem praticar suas táticas até aperfeiçoá-las ou descartá-las. Eles aprendem a distinguir os verdadeiros amigos daqueles que, em vez disso, os trairiam por uma tigela de sopa. Aqui não existem erros fatais. Você pode realmente aprender a improvisar, adaptar e superar qualquer adversidade. Sua pesquisa precisa de sangue de dragão. Nós temos um dragão. Mesmo se o sangrarmos, ele simplesmente renascerá. O mesmo vale para fênixes, unicórnios e qualquer ingrediente raro que você possa precisar. Aqui no Grifão Dourado, todos podem fazer o sacrifício extremo por seu país uma e outra vez. Mais do que um tom, as palavras de Star soaram como o discurso de um louco. O conceito básico era interessante, mas a total falta de livre-arbítrio para participar do experimento ou de quaisquer palavras seguras, tornava o Riole não diferente de um campo de prisioneiros usado para conduzir experimentos humanos. Como nosso convidado, permiti que você escolhesse alguns souvenirs. Mas se você se inscrever e se formar, vou premiá-lo com isso. O diretor fez a imagem da Forja da Vros aparecer na frente dos olhos de Lid. O que você quer dizer com pós-graduação? Lid lambeu os lábios com uma luz gananciosa nos olhos. Tudo o que você precisa fazer é ficar aqui até a reinicialização, alcançar a saída e, em seguida, escapar das matrizes incômodas que me bloqueiam aqui. Você receberá pontos extras se desativá-los. Você estaria interessado em um traje completo de armadura de escala de dragão? Star disse. Bem, quando você coloca dessa maneira, marca. Solos interrompeu Lid e fez o caminho mais curto para a saída aparecer na frente de seus olhos. Tchau. Lid atacou no ponto em que a porta estivera enquanto aumentava sua armadura comana e ativava o anel da barreira espiritual ao mesmo tempo. O efeito combinado dos artefatos o transformou em um ariete vivo que quebrou a sólida parede de pedra sem desperdiçar um único feitiço. Lid sempre poderia recuperar mana com revigoramento, enquanto tecer novos feitiços levaria seu tempo. Como você se atreve a arruinar minha escola? Venham, crianças, o almoço está pronto. Star enviou a luz viva atrás de Lid enquanto todas as portas do Grifão Dourado que conduziam à saída se abriam ao mesmo tempo, guiando os caçadores em direção à sua presa. As paredes da academia ganharam vida e tomaram a forma de golems. Ao contrário dos de Kula, eles eram feitos apenas de pedra. Os golems não tinham cabeça nem pescoço, seus olhos estavam em seu amplo peito, fazendo com que parecessem arraias manta-humanoides. Eram lentos, mas em número tão grande que, no momento em que Lid diminuiu a velocidade, morreria afogado em seus membros de pedra. Quando saiu do vestiário feminino e voltou para a cantina, Lid finalmente entendeu o verdadeiro significado das últimas palavras do diretor. O chão estava cheio de golems e as mesas com pilhas fumegantes de mingau, provavelmente feito do último lote de alunos caídos. O fedor fez Lid torcer o nariz para ele, mas para o resto dos presos a refeição cheirava a céu. Todos os tipos de criaturas enxameavam de todos os lados da academia, seguindo o aroma até a cantina onde Lid estava lutando por sua vida.
A guerra cortou profundamente a pedra dos golems graças a seus encantamentos, embaralhando suas defesas e permitindo a Lilith fazer um trabalho rápido com os golems. Após os eventos de Kula, Orion modificou seu método de criação para que seus entes queridos nunca mais fossem encurralados por um construto. Tanto a ruína quanto a guerra eram capazes de absorver mana de feitiços próximos, que incluíam as matrizes que animavam os golems. A guerra, no entanto, era muito mais eficiente, de modo que no momento em que atingiu um construto, a magia da terra que o tornou imune a todos os tipos de dano vacilou. A cada golpe, a lâmina furiosa perfurava a armadura externa dos golems e alcançava seus núcleos de poder, transformando-os em escombros. Teria sido uma façanha impossível se não fosse a visão da vida revelando o ponto fraco para Lilith Guerra permitindo-lhe explorá-lo. A espada bastarda emitiu um guincho semelhante a um grito de batalha enquanto absorvia as energias remanescentes do núcleo de poder e os deixava confusos. O golem explodiu, libertando Guerra e repelindo os outros agressores sem permitir que um único pedaço de rocha atingisse Lilith. Foda-me de lado. Quem quer que tenha irritado Orion tanto tem que confiar sua alma aos deuses, porque tenho quase certeza de que logo conhecerão seus criadores. Lilith pensou enquanto limpava o caminho em direção à saída. Tenho boas notícias, Horus disse. Embora cada golem que você destrói seja rapidamente substituído, sua criação está enfraquecendo a assinatura de energia de estar nas paredes e na luz que está nos perseguindo atrás deles. A cantina mergulhou no caos. Os vivos lutavam pela comida, os mortos-vivos lutavam para comer os vivos, enquanto o mais fraco dos prisioneiros festejava com seus colegas caídos. Apenas os constructos continuaram perseguindo suas presas implacavelmente, mas a situação de Lilith havia piorado muito. Continua no próximo vídeo.